Então, o CFP fala de planejamento sucessório, você fala de planejamento tributário de forma mais pesada, né? Você fala de seguros, no CE a gente não aborda tanto seguros, fala de previdência nos dois, mas com pesos um pouco diferentes. Então, é mais um olhar sobre a questão de wealth management ou de gestão de patrimônio, e não só de investimentos puro e simples. Sei que tem uma outra, que é a que todo mundo sonha aqui da Ambima, que é a CGA, certo? CGA. Que seria o quê? Seria para você fazer gestão mesmo de um fundo, certo? A CGA é interessante, porque fala todo mundo sonha, e ela é realmente a nossa certificação mais complexa. Só que ela é de uma outra carreira. E acho que isso eu tenho falado bastante com as pessoas. Você quer uma carreira, primeiro decida a sua carreira, para depois você ver qual é a certificação que é necessário para a sua carreira. E são carreiras bem distintas até, né? Você fala é uma carreira comercial, então você tem a 10, 20, CEA, CFP. Você tem uma outra carreira que é uma carreira mais de análise, uma carreira mais analítica e que desemboca nessa questão que é um cargo mais alto, que é a pessoa que vai fazer a gestão de recursos de terceiro, que é uma responsabilidade gigante, né? Você tem esse papel fiduciário de pegar o recurso do investidor final e por uma taxa de administração você faz esse serviço de gerir o recurso da pessoa. Então você tem lá um mandato, você tem uma confiança nesse papel. Então é uma certificação muito importante. Quem faz esse papel precisa ter um nível mínimo de conhecimento. E é a CGA que garante que a pessoa tem esse nível mínimo de conhecimento. Bem, pro pessoal que tá achando que você já é moleza, que o que eu mais ouço aqui também é tipo, pô, Ricardo, por que você não abre um fundo? Eu não tenho pretensão nenhuma de abrir um fundo. Assim, Ricardo, você não abre um fundo, que eu vou abrir um, não sei o que e tal. Primeira coisa, já começa a ver quanto é que é para abrir um fundo, porque não é tão simples assim. Você tem o administrador no meio, enfim, você tem tanto custo aí no meio que, na minha análise ali, acho que para você abrir um fundo tem que captar pelo menos uns 10 milhões ali para esse negócio começar a fazer algum sentido. Se você quiser ganhar dinheiro gerindo patrimônio de terceiros, enfim, e abrir um fundo. O buraco é bem mais embaixo. A galera de bolsa acha que é tipo assim, vamos abrir um fundo, fazer uma carteira administrada. Aí o pessoal está querendo abrir fundo via carteira administrada, sabe? Querendo pegar sei lá, não seria uma falha, mas querendo dar uma... Tipo, vamos tentar fazer uma carteira administrada aqui e tudo mais. E aí eu acho que não pode ser remunerado, não sei como é que é a remuneração, provavelmente não pode. Outro pessoal sempre fala, é que eu sou muito certinho, mas não, a gente faz um clube de investimentos e tudo mais. Aí eu vou de porta em porta lá da galera, eu cobro um percentual, sabe? Tem que pensar bastante assim, na responsabilidade. Sim. Então, como eu comentei, né, a gente tem o nosso código de administração de recursos de terceiros, que fala sobre as duas atividades, a administração e gestão de recursos, né? Então hoje é quase que não é nenhum diferencial mais, né? Para você, o selo da Ambima, ele é crucial para você ter competitividade hoje no mercado. Sim. Então a pessoa que vai pensar em abrir um fundo ou uma gestora, que realmente tem tido uma atratividade esse mercado recentemente, até porque a gente está vendo que a indústria, com o cenário de juros baixos que a gente está vivendo, está passando por essa revolução mesmo, né? Elas estão olhando para essa questão da gestão profissional de recursos de terceiros com um outro olhar. É realmente um mercado que está pujante, que está chamando a atenção. Mas eu concordo com você, tem muitas coisas que a pessoa precisa analisar antes de abrir, né? Eu até recomendo, olha lá o nosso código de administração de recursos de terceiros e vê todas as regras que a Ambima mesmo se coloca, né? O mercado se coloca na autorregulação voluntária para que ele possa obter o selo da Ambima para essa atividade. E dentre essas exigências, só que aí no código de certificação, tá, que a pessoa que faz essa gestão toma decisões. Ela precisa ter a CGA. Então, às vezes não é uma pessoa só, né? Você tem, em boa parte das casas, um colegiado que toma essas decisões. Então, as pessoas que estão envolvidas no processo de tomada de decisão, elas precisam ter a CGA. E aí a CGA é mais complexa, são 2 módulos, 60 questões em cada módulo, e ela tem um universo de conhecimento bem diferente, na verdade. Eu li umas apostilas, são cada uma teve que particionar ali a apostila de tanta página que tinha, era mais de 800 páginas ali. Tipo. Tanto que como a gente está falando de um universo muito grande, está falando de todos os conhecimentos necessários para que a pessoa faça essa atividade que é uma atividade, de novo, de muita responsabilidade. Você dá o meu dinheiro para mim e eu administrar o seu dinheiro, ou seja, eu preciso ter muito conhecimento sobre o mercado para fazer isso. Que a gente tem, no caso da CGA, uma parceria com o CFA, que é uma outra certificação importante. Na verdade, é o padrão ouro das certificações globais. Essa sim é uma certificação global, é a mesma prova que acontece no mundo inteiro. Só uma pergunta, você falou do CFA,
voltando para o CFP. O CFP, a prova é em português. Eu sei que não é da Ambima, mas é uma prova em português ou uma prova em inglês? E elas têm uns pilares, os módulos que são globais, mas como eu comentei, elas são adaptadas a toda a realidade dos países. Sim. Já o CFA não. O CFA a prova é em inglês, o pagamento é em dólar, é todo um outro conceito, que é a mesma prova no mundo inteiro. Só que o que a gente percebeu é que nessa indústria de gestão de recursos é uma certificação que faz muito sentido. E os conteúdos da CGA e do CFA tem muitas coisas parecidas. Então, teoria de carteira é uma teoria que é igual no mundo inteiro. A pessoa estudou para o CFA, serve para o CGA. E aí, a gente criou uma prova específica do CGA para quem já é CFA. Ou seja, se você já é CFA, você não precisa fazer a prova inteira da CGA. Entendi. Você já faz as regulações, as exigências regulatórias locais, características do mercado financeiro brasileiro. Porque os conceitos de análise de investimento, de teoria de carteira, você já sabe, já mostrou que sabe que você tem o CFA. Uma pergunta, uma pessoa que tirou o CFA, ela poderia gerir recursos aqui? Não, ela teria que fazer essa transição para o CGA, certo? Ela tem que obter essa prova específica. Sim. Por isso, inclusive, que a gente criou esse módulo específico do CGA, que é mais simples, né? Sim, deve ser, foi o que você falou, deve ser coisas mais legislação local e tudo mais. Deve ser meio quase que quando não sei qual que é o nome disso, quando uma pessoa vai fazer uma faculdade lá fora e aí tenta reconhecer o certificado dela, sei lá, de direito aqui no Brasil, alguma coisa do tipo. Que geralmente ela vai fazer uma prova na USP, alguma coisa, e entra num processo de... não é bem equivalência, tem outro nome. Mas seria alguma coisa parecida, então. Inclusive, o mercado está discutindo muito essa questão das equivalências, né? Porque se você pega algumas atividades de mercado, como por exemplo o corretor, né? Então o cara que trabalha numa corretora, ele tem as certificações que ele precisa ter do PQO para trabalhar lá. Aí, muitas vezes, ele precisa ter alguma certificação da Ambima, porque ele distribui produtos de investimento. Ele precisaria também ter, às vezes, o CNPI, ou teria que ter outras certificações. E ele fala, puxa, por onde eu começo? Então, a gente tem feito muito essas equivalências. O PQO é um bom exemplo. Se a pessoa, por exemplo, trabalha na área comercial de uma corretora, ao invés de ter o PQO comercial, ele pode ter o CPA 20, e isso já tem equivalência. A Bolsa já aceita CPA 20 como equivalência. Você não precisaria ter o PQO, você poderia ter o CPA 20. Exato. Sobre CGA, quero ser gestor de fundo, tiro o CGA, abre-se um fundo, a gente começa a gerir dinheiro de terceiros. Quais são as restrições que tem? Existe alguma, acho que tem alguma, não sei se posso estar enganado, existe alguma restrição se eu estou gerindo um fundo onde eu vou comprar Petrobras, eu, na minha pessoa física, não posso comprar, ou não existe esse tipo de restrição? Olha, tem um negócio muito famoso no mercado financeiro que é o Chinese Wall. Inclusive é na prova. O Chinese Wall é exatamente isso, né? É um negócio meio óbvio, mas que tem a ver com a evolução da regulação dos últimos, 30 anos, né? Então, esse conceito de que o dinheiro do cliente é uma coisa. Sim. O teu dinheiro, você vai ter uma carteira proprietária, é outra coisa. Então, você tem que ter realmente uma muralha da China dividindo as duas coisas, né? Então, o banco tem lá o cara que cuida da tesouraria proprietária, Sim. que não fala com a estrutura da asset management, que tem realmente uma fossa no meio, um muralho da China, Sim. não deixando que os dois se falem. Então isso vale a mesma coisa para o gestor de recursos, ele está fazendo a gestão de recursos de terceiros, se ele quer ter uma outra estrutura proprietária, é um outro modelo. Mas imagina na pessoa física dele mesmo, entendeu? Não estou nem falando uma outra, assim, ele realmente vai ali, porque aí você começa a cair num conflito de interesses, talvez. Legal, tô ferrado aqui nessa posição, vou lá no fundo indicar isso, alguma coisa do tipo. Outra pergunta sobre CGA. Para quem está administrando um fundo, no caso seria gestão de fundo. Nesse meio, não sei se todo mundo sabe, acho que pouca gente sabe, você tem um administrador ali no meio também. O administrador seria basicamente um banco, pelo que eu vejo, posso estar bem errado, tá? Assim, seria um banco tipo, enfim, qualquer banco desses que vai estar basicamente fazendo a administração mesmo, emitindo lá a marcação do fundo para as pessoas, mandando a cartinha para cada pessoa para saber como é que está a cota do fundo. Enfim, na hora que resgata, ele já resgata o imposto de renda, alguma coisa do tipo. E seria principalmente, eu entendo que esse administrador é quem fica ali em cima do gestor para ver se ele não está fazendo besteira. Se ali na regra do fundo fala que você não pode comprar derivativos e você compra derivativos, quem chega ali é o administrador, certo? Sim, e tem responsabilidade por isso também. Então, acho que uma leitura que vale a pena para quem está querendo conhecer mais isso é o nosso próprio código, que inclusive uniu as duas coisas. É a administração de recursos de terceiro que fala das duas atividades, do administrador e do gestor. E pelo ponto de vista da carreira, né, que eu acho que é mais o foco da nossa conversa aqui, realmente a gente está falando de 4 carreiras relativamente distintas aqui, né? Uma comercial que abre um Y,
né, para aquilo que a gente falou do CEA e do vendedor mesmo. Então, o CEA ele é um apoio especializado, né, que você pode trabalhar como CEA ou depois migrar para ser um Wealth Manager. Né? Então, você está fazendo um apoio para o Private ou no CEA, você está fazendo um apoio para o gerente de conta, então, a área comercial. E aí você tem uma outra atividade que é de gestão, de análise de investimentos, que é CGA, CFA, isso que a gente estava comentando. Sim. E tem uma outra coisa aqui no meio que você está falando, que é administração de recursos, quase que um middle office, um back office, Exatamente. que faz uma série de controles e que demandam outro set de competências, outros skills quase mesmo. Que o compliance E nesse caso, a gente hoje, por exemplo, em termos de certificação, a gente não tem nenhuma certificação. Então, isso que eu ia perguntar. Se o administrador, esse cara que está ali fazendo middle office, falando, você não pode fazer isso, rebalanceia sua carteira aqui porque tem que ter X% de ações, enfim, X% de renda fixa. Esse cara não existe uma certificação. Não, o que a gente tem hoje é um programa de qualificação, um curso online, que é para serviços qualificados. E ele, inclusive, ele tem equivalência com o PQO Custódia hoje. Tá. Então, você vê, né? A gente está buscando essas equivalências, como eu comentei, entre o mercado. Então, quem vai atuar nessa parte de serviços qualificados, que é boa parte dessas atividades de administrador, né, escriturador, custodiante, ele pode fazer esse programa mas ele não é uma certificação, você não precisa dela para exercer a atividade. Mas é um programa que a gente disponibiliza bastante conteúdo. E quem fizer, está provando ali a corretora que tiver, o banco ou quem for, que está... Tá um certificado da Ambima no final. Eu fiz o programa de serviços qualificados da Ambima e mostra que tem um determinado conhecimento. Está tentando praticar as melhores práticas, né? Exato. Enfim. Essa é uma coisa também que as pessoas associam muito a Ambima só com a parte das provas mesmo, né, das certificações. A gente tem uma série de cursos online, livres, abertos, para qualquer um que queira conhecer mais as diferentes atividades. Bacana. A Ambima não é uma entidade preparatória, para isso você tem um universo grande, até porque como as certificações ganharam muito peso, né, você tem uma indústria grande de entidades, escolas preparatórias. E a Ambima também não homologa, diferente de outras entidades certificadoras, a gente não diz, essa escola é homologada pela Ambima, não. Então, hoje até porque você tem uma indústria muito grande mesmo, você tem youtubers, você tem canais abertos, as pessoas estão estudando de diversas formas. A única apoio assim, de material maior que a gente dá é na 10, onde tem uma apostila gratuita, só fazer o download no nosso site. Ó, galera, tá aqui o link, já baixa aí, na descrição aí, E essa apostila ela é bem completa, já tem alguns exercícios simulados. Na 20, na CEA, na CGA, a gente não disponibiliza nenhum material oficial, mas as escolas preparatórias estão correndo atrás. Uma coisa que eu sempre falo para quem está se preparando, a primeira coisa é dar uma lida no programa detalhado que a gente tem no nosso site. Para as nossas certificações, a gente tem lá, é o que cai na prova, mas é uma lista bem completa, detalhada, de quais são os tópicos que caem na prova. Especialmente para aqueles profissionais que já são experientes de mercado, eu tenho visto muitos deles falando assim, eu vou fazer a CEA, porque eu sei tudo de investimento. Sim, é reprovado. E a pessoa, às vezes, tem que relembrar alguns temas, né? No dia a dia do profissional, a gente tenta fazer a certificação o mais próximo possível, esse é o nosso objetivo, do dia a dia profissional. Mas, às vezes, tem alguns assuntos que a gente precisa relembrar. Então, primeira coisa para se preparar é ler o programa detalhado. Segunda coisa que, assim, eu não sei se seria a segunda coisa, que eu acho que seria bem legal se tivesse. Tem um simulado na Ambima, eu quero fazer uma prova de CPA 20, ver como eu sairia numa prova de CPA 20. Sim. Eu conseguiria algum Não, lugar? hoje a gente não tem nenhum simulado. A gente gasta, a maior parte do nosso tempo, a gente gasta administrando o nosso próprio banco de questões, que é bastante extenso. A 10 e a 20 são provas diárias, então o banco de questões ele precisa ser amplo. No programa detalhado, inclusive, você vê qual o percentual, cada tópico matéria, que cai na prova, né, no exame. Então, o nosso foco hoje tem sido muito caprichar bastante nesse banco de questões. A gente não coloca nenhum simulado, mas tem bastante coisa disponível na internet, uma série de simulados das escolas preparatórias. E agora eu vou falar como é que é feita essas provas. Imagino que o formato deve ser o mesmo. Assim, são provas, hoje em dia são todas online ou não? Sim, das nossas sim, mas o CFP, por exemplo, não. O CFP e o CFA, que eu comentei, são provas que são feitas ainda em papel. Em papel, mas o CFA, você consegue fazer ela aqui no Brasil, por exemplo? Faz aqui no Brasil. Então, tirando a CFP e CFA, que é feita em papel, as outras são online, você vai numa instituição, tipo quando eu fui fazer a CPA, que eu fui lá na Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio, você tinha
1 hora, não sei quanto tempo que era, vai lá no mouse, múltipla escolha e pronto. É isso. As nossas provas da Ambima, tem outras entidades que têm outros formatos, mas as da Ambima são em sistema computadorizado. A gente tem essa parceria com a empresa de sistema computadorizado e com a FGV, ou seja, são nos campos da FGV espalhados no Brasil todo. Então a gente tem mais de 130 centros de teste espalhados pelo Brasil. Entendi. Até para capilaridade que a gente precisa, porque você tem agências bancárias espalhadas também no Brasil inteiro. E aí você tem um tempo determinado, a 10 são 50 questões, a 20 são 60, vai sumindo o número de questões. E aí você faz a prova no sistema do jeito que você falou, múltiplas alternativas, né, para o enunciado. Sim. E vai respondendo e já recebe uma prévia do resultado na hora. Pô, legal. E elas acontecem de quanto tempo? Então, no caso da 10 e da 20, elas são diárias. O caso da CEA, a gente foi para 2 por mês, no caso da CEA. E no caso da CGA, são 4 por ano. Outra coisa que eu queria saber, pode levar calculadora? Na CGA pode, né? Na CEA e na CGA podem, porque são as provas que exigem algum tipo de cálculo. Na 10 e na 20 são mais provas conceituais, né? Sim. Normalmente é o quem sabe, sabe, né? Inclusive isso é uma das coisas que eu falo bastante para quem está se preparando. As nossas questões, elas passam por uma sequência justamente para garantir que se você sabe, sabe, ou seja, não tem pegadinha. A gente se preocupa muito com isso, a gente tem uma equipe de psicometristas, a gente tem 2 bancas para revisar cada questão, uma equipe grande de especialistas, ainda tem um consultor externo que faz uma análise final da prova para ver se ela está bem balanceada, com todas as análises de psicometria, justamente para garantir que não tenha pegadinha. Se você estudou, conhece o conteúdo, o enunciado e as múltiplas escolhas vão ser assim, uma sequência uma da outra. No fundo é assim, não precisa ficar olhando para a questão e falando assim, a Ambima está querendo me pegar aqui. Então, galera, não tem pegadinha aí, já, não tem pegadinha nessa parada. Ó, se tu souber, tu vai acertar a questão. Se tu não souber também, tu reza. São o quê? São 5 questões ali? Aí tu reza que tu tem 20% de chance de acertar. É isso, perfeito. Menino, queria saber se tem mais alguma coisa para falar sobre as certificações. Assim, acho que já ficou claro o que as certificações, não só da Ambima, até enfim, acho que está muito mais focado com o que você falou, que é que carreira você quer seguir no final das contas. Queria saber se tem mais alguma coisa para falar referente às certificações, enfim, referente à Ambima, alguma coisa do tipo. Acho que 2 coisas. Uma é assim, a certificação a gente tem percebido, a gente tem na liderança da Ambima discutido muito tendências educacionais. E a certificação a gente acredita muito que é uma tendência educacional, e não só na atividade financeira, mas em geral. As pessoas, com uma certificação, você tem quase que um nanodegree, né? Você vai e faz uma ação rápida educacional, muitas vezes, no caso da 10, da 20, 2, 3 meses de estudo concentrados, você consegue tirar a certificação e já recebe, né, um badge, alguma coisa dizendo, ó, eu tenho essa certificação. A gente acha que essa é uma tendência. Assunto ali. Porque conteúdo, cada vez mais a gente vai achar gratuitamente por aí, né? Se você vasculhar na internet, você vai achar bom conteúdo, ruim conteúdo, mas você vai achar conteúdo. E o conteúdo de graça. Agora, garantir que a pessoa tem uma determinada competência, isso vai continuar tendo valor. E as certificações se prestam justamente a isso, né? Não importa muito como você se preparou, se você fez o exame, tem a certificação, mostra que você tem aquele determinado nível de competência. Então, acho que é uma tendência educacional que tem que ser visto com muito cuidado mesmo. E a segunda coisa é que o exame em si, de novo, não garante que a pessoa continua com o conhecimento. Então, a educação continuada é fundamental. A gente tem insistido muito e falado e voltado cada vez mais a nossa atenção para a educação continuada. Como é que a gente melhora os nossos programas de educação continuada? O mercado é dinâmico, você sabe que... Basta ver o episódio de liquidação, ó, já mudou, já é D2 agora, não é mais D3. Inclusive a gente fez o de D2 também, mas assim, falando de bolsa, o negócio muda o tempo inteiro. Sim. E com certeza... Toda a regulação financeira, até porque é uma coisa bem dinâmica, ainda mais os dias, tipo, vindo banco digital, vindo não sei o que lá, enfim, não tem nem sombra de dúvida que esse negócio vai mudar. A última pergunta, todas as certificações para aprovação são 70% ou não? No caso da Ambima, sim. Isso varia de entidade certificadora, no nosso caso, precisa de 70% de questões certas. Não tem aquela lista certa. 68%, vira e mexe aparece. Puxa, mas eu acertei 68%. Não dá. Tem que ser 70. Na verdade, tem que mirar no 80 e no 90, né? Porque a gente tem percebido isso também. As pessoas vão para a prova, é diferente quando você está na prova. Sim. Às vezes pode dar um branco lá na hora, pode acontecer alguma coisa. Então, nos simulados, é legal mirar no 80, no 90 para ir fazer a prova e ter
os 70. Bem, galera, estive aqui na Ambima com o Daniel, respondendo boas perguntas que vocês me fizeram. Tem dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Qualquer coisa eu mando e-mail pro Daniel, enfim, fala, ó, a pessoa está com dúvida nisso, alguma coisa que eu não sabe responder. Mas já acessa aí o site da Ambima, já acessa aí ó, a apostila do CPA 10 para quem quiser, já está aqui, ó. É só baixar aqui no site também. E, pô, Daniel, super obrigado. Valeu. Pô, bacana essa conversa. Valeu. E por hoje você já sabe, pregão encerrado. Pra ser só, eu não sei pronunciar o seu sobrenome. Parece mais difícil do que é. Miller, e aí tem o Pfane antes. Pfane Miller. Pifane Miller. Pfane Miller. Tá. Daniel, não é? Daniel. Tá. É que é muita consoante, né? É muita consoante. Pode ir. Pode ir? Tá gravando? Tá.